Corinthians e Cássio chegaram a um acordo verbal pela rescisão contratual. O goleiro não vai permanecer mesmo no timão e isso deve ser confirmado entre hoje, sexta-feira, e até o próximo sábado, dia 18 de maio. Tudo certo para que Cássio deixe o timão. A outra situação é Matheus Pereira. Por que o Cruzeiro ainda não anunciou a compra de Matheus Pereira? Vou explicar para vocês o porquê. Porque o Cruzeiro já se acertou com o Al Hilal, mas falta se acertar com o Matheus Pereira. E a diretoria atual do Cruzeiro tem conversado com o jogador a respeito dessa manutenção no clube. E para finalizar, mais uma que envolve o Cruzeiro. Hoje os 3 assuntos do vídeo são a respeito do Cruzeiro. O clube quer contratar Cuéllar, volante Cuéllar, o atacante Rony do Palmeiras e também o centroavante Gabigol do Flamengo, que acabou se envolvendo numa polêmica usando a camiseta do Corinthians na noite de ontem. A verdade é que eu conversei com uma fonte ligada à diretoria do Cruzeiro e essa fonte me passou que, nesse momento, é muito difícil que o Cruzeiro tente qualquer uma dessas 3 contratações por causa da questão financeira. São 3 jogadores muito caros, difícil de tirá-los dos seus respectivos clubes e, nesse momento, o Cruzeiro não vai fazer qualquer tipo de loucura. A diretoria cruzeirense é muito cautelosa em relação à contratação de atletas e, por isso, não vai desembolsar um valor muito elevado para buscar jogadores no mercado da bola e jogadores que ainda custariam caro em relação à folha salarial. Mas são 3 posições que agradam, sim, à diretoria do Cruzeiro. Eu vou trazer mais detalhes para você sobre esses 3 assuntos nesse vídeo que é um oferecimento de KTO. Para o primeiro depósito, utilize o cupom Thiago20 e ganhe 20% de bônus num depósito limitado a R$100. Quer recuperar a autoestima, voltar a ter um cabelo bonito e tudo isso com preço super acessível? Procure o Dr. Rafael Veloso no Instituto Meca e faça o seu transplante capilar. Eu fiz o meu no último dia 10 de abril. Estou muito satisfeito com o resultado. Estou usando aqui o boné do Meca para que vocês conheçam o Instituto Meca, porque só fica careca quem não conhece o Instituto Meca. Bom, antes de mais nada, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like no vídeo, compartilhe este vídeo com seus amigos e não se esqueça de ativar o sininho aqui embaixo. É sempre muito importante para que você seja notificado sobre todo e qualquer vídeo que for publicado aqui no canal do Thiago Fernandes. Primeiro assunto é a situação de Cássio. Corinthians e Cássio chegaram a um acordo verbal. E aí existe a possibilidade do Corinthians se manifestar oficialmente até este domingo, na verdade, dia 19 de maio. A diretoria do Corinthians já acertou verbalmente com Cássio os detalhes da rescisão contratual e o jogador ficará livre do contrato com o Corinthians a partir desta semana. E aí, na semana que vem, é possível sim que Cássio já seja anunciado como novo reforço do Cruzeiro. Lembrando, o Corinthians fez 3 propostas de renovação ao Cássio. O Cruzeiro apresentou uma proposta de contrato do jogador por 3 temporadas, até dezembro de 2027, e o Corinthians apresentou 3 propostas ao atleta. As 3 propostas são assim, nessa ordem. Primeira, renovação contratual até dezembro de 2025. Lembrando, o contrato do Cássio se encerra agora em dezembro de 2024. Cássio disse não. Segunda proposta, renovação contratual até dezembro de 2026. Cássio disse novamente não. E a última proposta, renovação contratual até dezembro de 2027. E aí Cássio mais uma vez disse não e explicou que a questão não era a proposta, o tempo de contrato ou o valor do salário, que será o mesmo que ele recebe hoje no Corinthians quando ele se transferir para o Cruzeiro, mas sim a falta de respaldo. Em momentos de crise, Cássio se sentia exposto. Sentia que era ele quem tinha que dar a cara a tapa quando ele acreditava que a diretoria é quem devesse fazer isso. Além disso, Cássio se incomoda com o fato de ser reserva neste momento no Corinthians. Ele quer jogar mais, quer ter mais minutos. E no Cruzeiro ele terá mais minutos. Então, estes os motivos pelos quais Cássio decidiu deixar o CT Joaquim Grava e se transferir para a Toca da Raposa 2. A segunda situação é que envolve a possibilidade de chegada, aliás, a possibilidade de contratação de Matheus Pereira. O Cruzeiro já se acertou com o Al Hilal. Já existe um acordo entre Cruzeiro e Al Hilal. E para que você, torcedor, entenda, o Cruzeiro vai desembolsar, nesse momento, 7 milhões de euros, que dá mais ou menos 39 milhões de reais, pela contratação de Matheus Pereira. Já foram desembolsados 2 milhões de euros, que dá mais ou menos 11 milhões de reais, e os outros 5 milhões de euros, que dá mais ou menos 28 milhões de reais, serão desembolsados parcelado. Então o Cruzeiro vai pagar aí 7 milhões de euros pelo Matheus Pereira. Já existe esse acordo com o Al Hilal. O Al Hilal da Arábia Saudita já deu sinal positivo para que Matheus Pereira permaneça em definitivo do Cruzeiro. Sabe qual é o problema?
o acerto com o Matheus Pereira. E agora essa gestão tem conversado com o staff do Matheus Pereira, que é liderado pelo empresário Eduardo Maluf, e tenta chegar a um acordo para que o atleta permaneça em definitivo. Só por isso o Cruzeiro ainda não anunciou a manutenção de Matheus Pereira em definitivo. É isso mesmo que você escutou, torcedor. Falta um acordo entre Cruzeiro e Matheus Pereira. A diretoria acha que será difícil? Não, a diretoria entende que conseguirá chegar a um acordo, porque o próprio atleta já deixou claro que gostaria de permanecer no clube. Talvez um contrato de menor duração, até dezembro de 2025 ou até dezembro de 2026, seja assinado. Mas o que falta nesse momento é um acordo entre Cruzeiro e Matheus Pereira. E aí o jogador tem o maior salário hoje do elenco, ele deve permanecer nesta condição, mas o Cruzeiro tenta ajustar alguns moldes desse contrato para que Matheus Pereira permaneça de fato em definitivo e assine o novo compromisso com o Cruzeiro. Torcedor, calma, Matheus Pereira deve permanecer sem problema algum, mas é o que falta nesse momento para que ele seja confirmado e ratificado como jogador do Cruzeiro em definitivo. Agora, para finalizar, vou trazer 3 situações que vieram a público nos últimos dias, que são a respeito de jogadores que o Cruzeiro supostamente estaria interessado. Dentre eles, o meio-campista Gustavo Cuéllar, que hoje pertence ao Al-Shabaab, defende as cores do clube da Arábia Saudita, joga a Liga Saudita nesse momento, ele também já jogava anteriormente na Liga Saudita, defendia as cores do Al-Hilal, e aí em julho do ano passado acabou se transferindo para o Al-Shabaab. O Gustavo Cuéllar, de 31 anos, tem contrato com o Al-Shabaab até 30 de junho de 2026, ele não está na mira do Cruzeiro. A diretoria cruzeirense entende que seria muito caro tirar o Gustavo Cuéllar do futebol saudita. E não só caro pelos valores de taxa de transferência, mas também pelo valor que deveria ser pago de salário ao jogador. E aí, nesse momento, a diretoria cruzeirense entende que seria muito difícil tirar o Gustavo Cuéllar do Al-Shabaab. Para que você, torcedor do Cruzeiro, entenda, o Gustavo Cuéllar, como eu disse, se transferiu há cerca de um ano e é titular absoluto da equipe da Arábia Saudita. Outro nome que surgiu como alternativa e possibilidade na Toca da Raposa 2 é Gabigol. Ele tem contrato com o Flamengo até 31 de dezembro de 2024. A renovação dele está travada. O Flamengo contratou o Gabigol em definitivo em 2020. Ele fez a primeira temporada no Flamengo em 2019, quando ganhou absolutamente tudo que pôde disputar, à exceção da Copa do Brasil, por empréstimo. Aí o Flamengo contratou em definitivo da Inter. E agora existe um imbróglio sobre o futuro de Gabigol, porque muitas polêmicas extracampo. Declarações do presidente Rodolfo Landim, talvez desvalorizando o Gabigol, a questão do contrato dele não ser renovado, o Gabigol com aquela suspeita de fraude ao antidoping e, mais recentemente, o Gabigol vestindo a camiseta do Corinthians em uma resenha na casa dele. O Gabigol nega, a assessoria do Gabigol diz que é uma montagem, a fotografia, mas a diretoria do Flamengo já tem ciência de que é uma realidade. Mas hoje o Cruzeiro descarta completamente a possibilidade de contratação do Gabigol, até porque entende que o Gabigol recebe muito alto. O que chegou nos bastidores da Toca da Raposa 2 é que o custo mensal fixo de Gabigol é de 2,5 milhões de reais e o Cruzeiro não vai pagar esse valor nem de longe. Então, a diretoria cruzeirense descartando completamente a situação de Gabigol. O outro jogador, Rony, atacante Rony, de 29 anos, tem contrato com o Palmeiras até dezembro de 2026. Algumas pessoas disseram que ele está na mira do Cruzeiro, mas eu pude confirmar que não tem nada disso nesse momento. E aí, a pessoa com quem eu conversei me disse: poxa, Thiago, mas o Palmeiras pagou cerca de 6 milhões de euros ao Atlético Paranaense para contratar o Rony em 2020. E o Rony não é um jogador acima da casa dos 30 anos. Pelo contrário, ele acabou de fazer 29 anos. Então o Palmeiras ia querer algo próximo disso para negociá-lo. E para a gente, nesse momento, seria inviável. Então o Cruzeiro, nesse momento, descarta pagar os 6 milhões de euros pela contratação do atacante Rony. Ele perdeu um pouco de espaço no Palmeiras. Nos últimos 10 jogos disputados pelo jogador no Palmeiras, foram 4 como titular apenas. As partidas contra Vitória, Independente Del Valle, no jogo fora de casa, Cuiabá e Atlético Paranaense. E nesse período ele marcou 2 gols e deu 3 assistências. O Rony não é um jogador que tem sido titular frequentemente no Palmeiras, então por isso existia a possibilidade de transferência, mas o Cruzeiro, nesse momento, não vai efetuar a contratação do jogador. Bom, trouxe os 3 assuntos, todos envolvendo o Cruzeiro.
Agradeço a vocês que chegaram até aqui neste vídeo. Peço mais uma vez para que vocês se inscrevam no canal, deixem o like no vídeo, compartilhem o vídeo com os amigos e não se esqueçam de ativar o sininho aqui embaixo. É sempre muito importante para que você seja notificado sobre todo e qualquer vídeo que for publicado aqui no canal do Thiago Fernandes. Um beijo no coração de vocês e até a próxima.